Voltamos a falar sobre comportamento do consumidor com a professora Magali. Quais fatores influenciam o consumidor na hora da compra? Nossa, são muitos fatores. Na verdade, o que eu gostaria de deixar claro é assim, aqui eu tenho dois posicionamentos. Existe a Magali como consumidora e a Magali que trabalha para as empresas, buscando, né, conhecer esses consumidores para que a gente possa atender essas necessidades, né? Mas assim, como consumidora, na verdade, nós temos que ir atrás dos nossos direitos, não é verdade? Mas como na parte de empresa, eu tenho que pensar o que motiva ele a comprar. Então, o que motiva um ser humano a comprar? Como diz, ó, motiva a ação. Ele é levado a comprar devido a alguma coisa, por isso que é motivação. Né? Então, já existe uma necessidade. Vou dar um exemplo. Se nós estivéssemos numa programação perto do horário do almoço, e eu estivesse falando em hambúrguer, em pizza, com certeza eu estaria estimulando os telespectadores a comer alguma coisa. Daria mais fome. Exatamente, daria mais fome. Então, eu estou motivando, na verdade, ele a consumir. Mas existem outras variáveis. Existe, por exemplo, a cultura. Né? Vamos pegar religiões, por exemplo, né? Na religião católica, nós podemos consumir vela, faz parte do nosso, para poder entender, né? Faz parte dos nossos dogmas, da nossa fé, acender lá a vela. Mas em outras religiões não se pratica isso. Pelo menos não com esse intuito de fé, né? Se pratica para incenso, iluminação, mas... Então, existem vários fatores em que nós estudamos, e eles são bastante profundos, complexos, para entender esse consumo. Qual a faixa etária está mais propensa a se deixar levar pelo marketing? Pois é, na verdade, os estudos estão muito preocupados, os movimentos estão muito preocupados, assim, mais acirrados, com relação à criança, né? A criança, o adolescente, por quê? Como você falou de personalidade, dos efeitos psicológicos, sim, a personalidade dessa criança até num determinado nível de idade, ela está em formação, então ela fica muito mais vulnerável àquele tipo de informação do que outras. Em alguns países, essas propagandas não passam de jeito nenhum. Aqui no Brasil já há uma movimentação, inclusive, de determinados horários, onde elas estão assistindo, por exemplo, de manhã, dentro de uma programação aí da Xuxa, de não passar, né? É difícil impedir todo e qualquer propaganda, veículo, né? Porque nós não temos acesso a... legal, né? Não temos acesso, não existe uma legislação para que você não tenha essa inserção. E direito do consumidor? Fala-se tanto nisso. O que são esses direitos? São praticados ou só falados? Então, direito do consumidor ainda é uma situação ainda num processo de aprendizagem, tanto para os próprios consumidores, como para algumas empresas que ainda não dominam esse assunto profundamente. O não dominar não significa que elas não sejam responsáveis, é que elas não têm ciência mesmo, por vezes elas pecam, né? Por outras vezes, elas conhecem e é como se elas estivessem fingindo que não estão vendo aquilo, né? E eu diria o seguinte, todos nós, esse Código de Defesa do Consumidor, ele está disponível na internet e eu aconselho todas as pessoas a darem uma lida nesse código, né? E entendo algum problema da compra de um item, como por exemplo uma geladeira, um fogão, que tem algum problema, ou num item mais sofisticado, você se dirigir ao PROCON, no caso, né? Para você ser ressarcido daquilo que a empresa não deu o devido direito seu, por algum problema que você tenha nessa negociação. Estamos conversando sobre comportamento do consumidor com a professora Magali. E já voltamos para o último bloco.